gentileza de abrir sua Bíblia comigo, terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, Levítico capítulo de número 6. Se tiver alguém do seu lado que vai exemplar, você possa estar compartilhando, se não encontrar o texto, você possa estar ajudando, para que possamos fazer a leitura dessa narrativa dessa noite. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 8 em diante. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Na minha versão o texto vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: darei esse mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenham sempre o fogo aceso no altar, não deve ser apagado. Você pode tomar o seu assento ainda com a sua Bíblia aberta. Peço que você curve a sua cabeça. Possamos fazer uma breve oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, será a tua palavra que será pregada mais uma vez essa noite. Aprove ao Senhor nos otorgar esta missão. Eu te peço, fala conosco de forma clara e concisa. Exorta, ensina e edifica a tua igreja nesta noite. Que os céus estejam abertos sobre as nossas vidas, que o teu poder seja real e evidenciado em nosso meio, que o fogo do teu Espírito venha ser aceso em nossas vidas e que possamos nessa noite sair deste lugar inflamados pelo fogo do Pentecoste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já nós repreendemos toda a frieza espiritual. Aqui não há lugar para a frieza. Aqui está a tua igreja, a tua noiva, que foi comprada com sangue na cruz do Calvário, foi queimada com fogo pelo sol da justiça. Então eu te peço, manifeste-se em nosso meio de maneira especial e poderosa, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, salvando. Tu não dependes de mim para operar em nosso meio, então somente tenha total liberdade para assim fazer em nossas vidas. Se o Senhor entrar no coração disposto e aberto para o teu trabalhar nessa noite, é isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz amém? Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos em Levítico, livro este, terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, o grande legislador, o grande líder, levantado por Deus, chamado por Deus, uma vez não querendo, uma vez retrucando ao mandamento, chamado de Deus, quando ainda em Êxodo capítulo de número 3, Deus o chama em meio a uma sarça ardente, quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. O texto vai dizer que quando Moisés estava no campo, cuidando das ovelhas do seu sogro, ele viu ao longe uma sarça que queimava, mas a sarça queimava e não se consumia. Era costume na época, por causa dos raios solares, as sarças queimarem, mas o que chamava a atenção de Moisés era que aquela sarça estava queimando continuamente e não era consumida. Logo ele se aproxima e vê que era uma ação divina, era o próprio Deus se manifestando em um ato teofânico, o chamando para trazer uma mensagem e um chamado. E Deus disse: eu quero enviar você, Moisés, para libertar o meu povo que está sendo
no Egito. Logo ele ficou com medo, logo ele não aceitou o desafio porque se achava pequeno demais, limitado, não tinha condições alguma para uma tão grande obra, uma tão grande empreitada. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, não é você que vai fazer, não é você que vai libertar, você será tão somente o meu instrumento, mas sou eu que vou libertar meu povo da escravidão do Egito. Aleluia, glória a Deus. E ele não queria aceitar. Eu não posso falar, sou homem de lábios pesados. Quando eu for falar com eles, eles vão perguntar: quem é o seu Deus? E Deus disse para Moisés: você vai dizer para eles, diga que o eu sou enviou. Aleluia, glória a Deus. Deus amado, Deus todo-poderoso, autossuficiente, autoexistente, o Deus soberano, o Deus de toda glória, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem controle de todas as coisas, o Deus que não perde controle da minha e da sua vida, o Deus que age ainda em nossos dias, que continua agindo, operando maravilhas e prodígios, o Deus que está sentado em um alto e sublime trono, onde os anjos estão prostrados diante do seu altar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é tão grande que as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele é tão poderoso que ele convoca os raios e eles se apresentam diante dele, e ele conhece cada estrela pelo seu nome. Deus que criou todo o universo, todas as coisas que existem na face da terra, com a força da sua palavra, e trouxe à existência aquilo que não existe. Quando ele disse: haja, e de onde não existia passou a existir. Era esse Deus que estava chamando Moisés para uma grande obra. O livro de Levíticos, seu nome Levíticos, deriva da Vulgata Latina, também da Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, referindo-se aos levitas. Quando lemos o livro de Levítico, nós vamos ver todas as regras do cerimonial que eram feitos nos cultos antigos de Israel. Deus exigia que fossem feitos sacrifícios em altares por causa do pecado do povo, com gratidão, ofertas voluntárias. E o texto que nós lemos, ele foi escrito por volta do ano 1445, quando toda a nação de Israel estava diante do Monte Sinai, e Deus está dando essa ordem. Pelo menos 20 dos 27 capítulos desse livro, nós vamos ver as seguintes palavras: e falou o Senhor a Moisés. É de prioridade e de unanimidade que os estudiosos acreditam que os 5 livros da Bíblia Sagrada foram escritos por este homem chamado por Deus, em meio a dificuldade, em meio a perseguição, em meio a escravidão, mas que foi usado poderosamente por Deus. Então nós temos todo aqui um relato de ordenanças para que fosse cumprido estes holocaustos. Nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos acerca do tema mantendo o altar em chamas. Eu gostaria que você repetisse comigo: mantendo o altar mais alto. Mantendo o altar em chamas. Gostaria de utilizar esse texto fazendo uma analogia aos nossos dias. O reverendo Hernandes Dias Lopes, escrevendo seu livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, ele faz a seguinte exortação: não deixem que o fogo se apague no altar dos vossos corações. Ao longo das épocas da história da igreja, nós vemos que a frieza espiritual é um grande problema, e quem tem assolado a mesma. Nós nos deparamos com igrejas, com ministérios que têm esfriado espiritualmente, que têm negligenciado a obra do Santo Espírito, que têm fechado as portas para toda essa doutrina maravilhosa, grandiosa que é do Espírito Santo. Então, muitas dessas igrejas fecharam as suas portas. Nós vemos nos séculos passados quantas igrejas na Europa, onde foi o
reformas, igrejas hoje que estão falindo, igrejas que deixaram de buscar a Deus em oração, igrejas que deixaram de buscar o Espírito de Deus e hoje estão com suas portas fechadas. E quando os missionários olham para a Europa, veem hoje como uma grande oportunidade para se fazer missões. Hoje a África não é mais o grande alvo, mas sim todo o continente europeu. E pasmem os senhores, existem igrejas da Alemanha, da Holanda, onde foram berços da reforma, que até existem cultos como esse, mas são megas igrejas, megas templos, onde tem 12, 10 membros, igrejas que estavam abarrotadas de pessoas no século XVIII, XIX, igrejas que estão com suas portas quase se fechando. Dizem que quando acabam os cultos, eles alugam um templo para que sejam feitas festas mundanas, para você ter ideia do estado caótico, catastrófico que está a igreja. A frieza espiritual está chegando. A igreja de Éfeso, quando nós vemos no livro de Apocalipse, estava passando por essa situação, haviam perdido o fogo do primeiro amor, estavam esfriando. Então eu entendo que a igreja moderna, que a igreja contemporânea não pode negligenciar a obra do Santo Espírito, mas devemos tão somente dar liberdade para que Ele opere em nosso meio, buscá-lo, orar a Deus pedindo o revestimento de poder, pedindo que Ele venha nos encher para que possamos fazer a grande obra do Senhor aqui na terra. Mantenha o altar em chamas. Eu gostaria de falar sobre 3 coisas que devemos fazer para manter o nosso altar em chamas. Em primeiro lugar, está nos versículos de número 9 e número 10, que nos diz: e retirará as cinzas do holocausto onde o fogo consumiu o altar. Como manteremos o nosso altar em chamas? Pensando que a nossa vida espiritual é o altar. Como vamos manter o nosso altar, a nossa vida espiritual em dias, cheia da presença de Deus, cheia do fogo de Deus, removendo as cinzas? As cinzas, elas são uma prisão. Existem muitas pessoas que fazem conferências, que fazem grandes congressos para falar dos grandes avivamentos de outrora, falam dos grandes avivalistas, falam dos grandes homens de Deus que Deus levantou no século passado, mas estão presas nessas obras, estão presas nessas reformas, estão presas ao passado e não entendem que o Deus que realizou tão grande obra no passado pode realizar nos dias de hoje. Afinal, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele pode reavivar a sua igreja hoje, Ele pode levantar ou fazer uma grande explosão de avivamento na sua igreja hoje, mas
lugares, tantas e tantas outras coisas. Por muitas vezes deixamos de buscar a Deus, de passar momentos na presença de Deus para fazer outras coisas. Passamos muitas horas na frente do computador, nas redes sociais, e não passamos uma hora sequer na presença de Deus. Passamos horas e horas nos bate-papos, falando com amigos, se encontrando com tantas pessoas. Não é que isso é pecado, mas nós dizemos que amamos a Deus. Deus está em primeiro lugar em nossa vida. Queremos ser usados por Ele. Cantamos, usa-me Deus para a tua obra, mas nós não damos espaço para Ele. Estamos com o nosso altar completamente bloqueado, cheio de cinza, e dessa maneira o Espírito de Deus não pode se manifestar. As pessoas reclamam: Deus não faz mais milagres como antes. Não faz, porque a vida da igreja, o altar da igreja está cheio de cinzas, e essas cinzas precisam ser removidas. Se queremos ver Deus operar milagres em nosso meio, se queremos ver os cancerígenos, os diabéticos, os viciados, os doentes serem curados, nós precisamos remover as cinzas do nosso altar. Se desejamos ser uma igreja relevante e progredir no avanço missionário, precisamos remover as cinzas do nosso altar. Se você não remover as cinzas do seu altar, você vai ser mais um crente que vem à igreja todos os domingos, um religioso, que entra e sai por essas portas com a Bíblia debaixo do braço, mas você não vai fazer a diferença. E Deus nos chamou para marcar a nossa geração. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus chamou a mim e a você para influenciar e não para ser influenciado. Ele nos chamou como uma arma em suas mãos, como um instrumento. Para onde quer que nós chegamos, as pessoas olhem para mim, para você, e note que nós somos diferentes. Nós não somos super-heróis, mas somos vasos escolhidos por Deus para fazer uma obra aqui na terra. Como manter o meu altar em chama? Em segundo lugar, acrescentando lenha nova todos os dias. Versículo de número 12, passamos a observar. O texto diz: cada manhã o sacerdote pôr a lenha no altar, mantendo o fogo aceso. Veja que todos os dias havia essa preocupação de Deus que o altar, que as chamas do altar não fossem apagadas. Então a história vai dizer que existia sacerdotes que estavam diariamente acendendo fogo no altar. Os sacrifícios eram realizados pela manhã e à tarde, de maneira que o fogo nunca poderia ser apagado. Havia uma manutenção diária do altar. Diga comigo, uma manutenção diária do altar. É isso que precisa ser feito na nossa vida. Precisamos fazer a manutenção em nosso altar, em nossa vida. E a manutenção, ela consiste em três coisas. Primeiro, a oração. A oração é uma manutenção que você está fazendo na sua vida espiritual, no seu altar. Se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Deus, Ele falou com o seu povo durante a história de várias maneiras, com sonhos, visões, profetas, manifestações. Mas a única maneira que existe nós nos comunicarmos com Deus é através da oração. Quem ora fala com Deus. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos estar diante dele em oração. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, estamos fazendo uma manutenção em nosso altar. John Bunyan vai dizer o seguinte: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado seduzirá a parar de orar. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Quem busca a Deus em oração é quem tem sede de Deus. E se você não ora, se você não busca em oração, o seu altar está fadado à falência. A igreja precisa orar. Nós até temos, irmãos, cultos de oração. Nós temos reuniões de oração.
nós temos campanha de oração, mas o que nos falta é uma cultura de oração. Você tem ideia, a igreja da Coreia se levanta às 3 horas da manhã, de forma em rodízio, eles continuam orando todos os dias, orando incessantemente. E é uma igreja que tem crescido constantemente naquele lugar. A igreja precisa orar, precisamos buscar a Deus em oração. Se a oração não fosse importante, Jesus não tinha enfatizado tanto a oração. A Bíblia vai dizer que Jesus iniciou o seu ministério orando e encerrou o seu ministério também orando. E quando ele estava no jardim do Getsêmani, prestes a ser crucificado nos seus últimos momentos, ele exortou os seus discípulos que não passaram uma hora sequer com ele orando. E Deus está dizendo nessa noite para a sua igreja: nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus em oração. Então cutuca o teu irmão aí, diz para ele: nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais a Deus em oração. Uma segunda coisa que precisamos fazer, precisamos resgatar, é o jejum. Precisamos resgatar o jejum. Pouco se fala. Era uma prática constante da igreja do Velho Testamento, da igreja neotestamentária. Eles jejuavam, eles passavam dias em oração e em jejum, se consagrando a Deus. Moisés passou vários dias em oração, em jejum a Deus. Todas as vezes que havia uma reforma no livro dos reis, das crônicas, nós vamos ver que os reis eles sempre empreendiam um dia de jejum ao Senhor. Quando nós nos consagramos a Deus e nos colocamos em jejum, o céu fica aberto no mundo espiritual de uma forma sobrenatural. Precisamos unir a oração, precisamos unir o jejum para que possamos ser uma igreja poderosa. Precisamos resgatar a prática do jejum. O jejum é a fome de Deus e não apenas pelas suas bênçãos. As pessoas às vezes dizem: não, vou fazer um jejum por determinada coisa, querendo obter uma bênção, um milagre, mas nunca querem dizer assim: vou fazer um dia de jejum para me consagrar a Deus, para me santificar mais, para estar mais na presença de Deus. John Piper vai dizer que o jejum ele nasce exatamente da saudade de Deus. Crente que tem saudade, que está na presença dele, crente que deseja, que anela estar mais perto dele, ele ora, ele jejua, buscando a presença do Altíssimo. Precisamos orar, precisamos jejuar. Em terceiro lugar, precisamos ler mais, meditar mais na palavra de Deus. Esses 3 elementos consistem na manutenção diária. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido, o livro mais traduzido, porém o livro menos lido. As pessoas se cansam com a sua leitura, se fadigam, têm preguiça de ler. As pessoas negligenciam a busca e o conhecimento das Escrituras Sagradas, e esta é o maior motivo da igreja ter perecido. Este é o maior motivo de um crente ser derrotado, fracassado, é porque ele não busca o conhecimento de Deus. E só podemos conhecer a plenitude de Deus através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante, imensurável, poderosa. É a palavra de Deus. Precisamos buscar mais a Deus, buscar a voz de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Acredite que certa vez fui pregar em uma determinada igreja, e quando acabou o culto, quando as pessoas estavam ainda se retirando, quando eu estava conversando com o pastor da igreja, eu percebi que a maioria dos bancos estavam com muitas Bíblias. E eu disse para o pastor: eu acho que o pessoal esqueceu a Bíblia. E ele disse: não, eles têm o costume de deixar a Bíblia aí em cima do banco e retornam para casa. Eles só pegavam a Bíblia quando chegavam na igreja. A Bíblia ficava ali guardadinha no banco.
pessoas não levavam a Bíblia para casa, não meditavam nas Sagradas Escrituras. E isso é motivo de perecermos, porque nós não temos o conhecimento de Deus. Lemos muitos livros, lemos diversos filósofos, história, tantas outras coisas, artigos, mas quando começamos a ler a palavra de Deus, logo bate o cansaço, logo bate a preguiça, e você será só bem sucedido na sua vida. A igreja só vai ser bem sucedida quando ela voltar à Bíblia Sagrada. Existe uma história no livro dos Reis, quando o rei Josias assume o reinado de Judá e empreende uma grande reforma. A história vai dizer que quando ele estava abolindo a idolatria dos seus dias, destruindo todos os deuses de barro, de gesso, de pau que havia no templo, ele, quando enviou um sacerdote para fazer uma reforma no templo, pois o templo estava com as portas fechadas, o sacerdote Euquias se espantou. Quando ele começa a vasculhar entre as coisas que estavam dentro do templo, ele disse para o seu companheiro: achei um livro, encontrei um livro. E logo eles pegaram aquele livro e correram e levaram o livro para o rei Josias. E quando o rei Josias pegou aquele livro em suas mãos, ele percebeu que aquele livro era um livro da lei do Senhor que estava perdido dentro do templo. Quantas igrejas, megas igrejas, tem muitos e muitos membros, estão com a escritura, com o livro da lei perdido dentro da própria igreja. Estão substituindo a leitura da palavra de Deus, a pregação das Sagradas Escrituras, por modismo. Paz dos senhores. Em janeiro, antes que eu sofri um acidente, eu fui pregar em uma igreja e eu tomei um susto. Porque quando foram louvar, de repente eu estava com minha esposa, as luzes se apagaram. E de repente acenderam uma bola que começou a espalhar várias luzes. E eles pulavam, dançavam. Eu disse: meu Deus, isso aqui não é a tua igreja. O Senhor Jesus, quando chegou no templo em Jerusalém, quando ele se deparou com os serviços que estavam na porta do templo, ele saiu colocando todo mundo para fora e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, não lugar de entretenimento, não ponto de encontro, não lugar de oba-oba, casa de oração. Quando fui ministrar a palavra, aquelas mesmas pessoas que estavam lá louvando, pegaram seus instrumentos e foram saindo. E eu que não posso ficar de boca fechada, porque quem paga o preço é o profeta, falei o que estava errado e o que precisava ser consertado. E Deus está falando: você precisa buscar a Deus através das Escrituras Sagradas. Você não precisa estar correndo atrás de milagre, nem muito menos na casa da irmã Belgueira atrás de uma profecia. Abra a palavra de Deus e Deus vai falar com você. Ela é infalível. Em terceiro e último lugar, como manteremos o nosso altar em chamas, preservando o fogo do altar. Passemos a observar o versículo de número 13 que nos diz: o fogo do altar tem de ficar sempre aceso, não pode apagar nunca. Diga comigo: o fogo do altar tem de ficar aceso, não pode se apagar nunca. Israel cumpriu a risca este mandamento. Os sacerdotes sempre estavam a observar o altar de maneira que não permitiam a extinção do fogo, e esse fogo nunca se apagava. A história vai dizer que nos dias de Nabucodonosor, quando Israel é levado ao cativeiro babilônico, a mitologia vai dizer que Nabucodonosor proibiu todo sacrifício.
capítulo 1, versículo de número 19, 22, 2 Macabeus é um livro apócrifo, não tem na sua Bíblia. Vai dizer que nos dias de Neemias, quando o povo de Deus estava retornando do exílio babilônico, alguns sacerdotes chegaram para Neemias e disseram: Neemias, durante todo esse tempo, 70 anos, nós preservamos o fogo que foi acendido no altar e ele está oculto dentro de uma cisterna. E o texto vai dizer que eles levaram Neemias até aquele lugar. E quando chegaram, havia uma grande cisterna e encontraram lá os resquícios do fogo que eles haviam ali preservado. Foi um mandamento do próprio Deus. O fogo não pode ser apagado. Nós, como igreja de Israel, como igreja de Deus, o Israel de Deus, precisamos, da mesma maneira, guardar este mandamento. O fogo foi aceso no dia de Pentecostes, quando havia 120 homens dentro do cenáculo. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus caiu sobre aqueles homens e eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas repartidas como de fogo. Deus acendeu a chama na sua igreja e a ordem é esta: que o fogo não seja apagado, que mantemos este fogo aceso em nossos altares, que possamos preservar o fogo de Deus em nossas vidas, em nosso altar. Hoje, na nossa igreja, eu digo igreja, digo em geral, de forma generalizada, nós temos 3 tipos de crentes. Nós temos os crentes que têm fogo no altar, semelhantes à igreja de Filadélfia. Crentes que são cheios do fogo do Espírito de Deus, e geralmente se consegue identificar esses crentes porque eles são os crentes mais ativos na igreja. São os crentes que não dão trabalho, estão sempre engajados no trabalho do Senhor, sempre com novas perspectivas, sempre fazendo novos projetos, estão sempre prontos, são sempre voluntários para fazer a obra. São crentes cheios do Espírito de Deus, cheios do fogo de Deus. São crentes que, por muitas vezes, o mundo está desmoronando aos seus pés. As lutas, as adversidades vêm sobre as suas vidas de maneira terrível. Mas quando você olha para ele e pergunta como é que vai a tua vida, ele diz: vai tudo bem. Sabe por quê? Porque ele é cheio do fogo do Espírito de Deus. Temos segunda classe. O fogo está quase se apagando, a chama está já se apagando. Eles não são quentes nem são frios, são iguais a Laodiceia, mornos. Vem à igreja uma vez por outra. Se você falar de dízimo e oferta, ele morre. Trabalhar, orar, jejuar, não é com ele. Nem conte com esse tipo de pessoa, porque frio, morro na fé. Encontramos muitas dessas pessoas no nosso meio, estão enfraquecendo. Elas já se acham experientes demais, já tem muito tempo de cristão, de crente, de convertido, tem o seu lugarzinho ali guardado no canto esquerdo, na última fila, e ai daquele que sentar no lugar dele. Ele pega uma briga e ele diz: eu sou muito experiente, eu não preciso orar mais, eu não preciso ler, já li a Bíblia 300 vezes, não preciso mais jejuar. Não sabe eles que estão esfriando a fé. Eu não sei, olha para a pessoa que está ao seu lado, talvez você possa encontrar alguém assim. Se ele for cheio do fogo, ele vai dizer: glória a Deus e aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se tiver morto, ele fica com a boca fechada, trancada, fica logo. Ainda bem que aqui na igreja a gente não tem crente
Mas uma terceira classe eu disse: os que o fogo já separou. Para estes, situação terrível. Você olha para ele e você diz: esse aí está vivinho, está cheio, mas por dentro só Deus na causa. Tem nome de que vive, mas está morto. Tem aparência, levanta a mão, canta hino, se alegra, mas por dentro é um sepulcro caiado. Deixou de fazer a manutenção diária, deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de ler a palavra. Culto de doutrina, que o camarada desse, ele não passa nem na porta, muito menos escola dominical. Você pergunta quem é Jesus, ele vai dizer: Genésio, esfriou, acabou-se, fogo extinguiu-se, não existe mais nele requisito de fogo. E acredite, irmãos, esse é o quadro de muitas igrejas em nossos dias. Existe muito movimento, entretenimento, manipulação. Eu tenho história para contar demais. Um dia eu estava com minha esposa numa igreja, de repente chegou 3 mulheres e um rapaz. Ele dizia ser pastor e as 3 diziam ser missionários. E de repente foi dada a oportunidade para que eles falassem alguma coisa. Eu me lembro que um camarada pegou a Bíblia, ele leu um versículo e ele não soube explanar o versículo. Eu disse: se ele é pastor, ele tem que saber ensinar o povo, tem que falar alguma coisa aí. Mas pelas 2 palavras nós conseguimos identificar que ele não tinha intimidade nenhuma com a palavra de Deus. E ele disse: eu não vou falar nada, eu vou louvar. E tirou o pandeiro da bolsa. Cada uma das irmãs tiraram o pandeiro da bolsa. E elas tinham umas saias muito longas. E eles tiraram os sapatos. Começaram a tocar nos pandeiros e começaram a rodar. E eu disse: Jesus, vem cá, porque o negócio está difícil. E pensa que cada mole para essas coisas sou eu. Quando pensar que não, alguém chegou e puxou meu braço para o meio da roda. E aí ficou eu e a mulher. Eu não vou. E ela me puxando, eu digo: eu não vou. E ela ficou com raiva. E os irmãos da igreja olhavam para mim e começavam a rir. Eu dizia: eu não compactuo com essas coisas. Se fosse meu Deus que estivesse aqui, o Espírito dele testificava na vida da sua igreja. E ela ficou com raiva daquilo. Veio a cabeça e pedir misericórdia a Deus. Porque entramos em muitas igrejas e vemos esse quadro de pessoas que estão manipulando a obra do Santo Espírito de Deus. Elas já não têm mais a presença, a lâmpada se apagou, que foi que Deus disse para ele, para os seus filhos: não deixem a lâmpada do templo se apagar. E foi o que eles fizeram: se corromperam, se prostituíram e a lâmpada do templo se apagou. Existem 2 personagens no livro de Levítico que cometeram um grande erro. Eles não tinham mais o que oferecer a Deus e foram ao altar e foram introduzir fogo estranho no altar do Senhor. Nadab e Abiú introduziram sacrifício, fogo estranho no altar do Senhor. Igrejas que não têm mais a presença de Deus, que não buscam mais a Deus, não têm mais a chama do Espírito de Deus, e aí querem manipular e começam a inventar moda. E o Espírito de Deus, irmãos, é tão maravilhoso, tão educado, tão simples, às vezes meio muito frágil, quando os escritores neotestamentários dizem: não entristeçais o Espírito de Deus, não apagueis o Espírito de Deus. E as pessoas manipulam, querem forçar
esforçar. O Espírito de Deus não vai entrar aqui e invadir a tua privacidade e invadir a tua vida sem pedir permissão de maneira nenhuma. Ele só vai se manifestar na sua vida se você disser: Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu estou abrindo as portas do meu coração para que você me use, para que você haja na minha vida. Ele não pode entrar aqui sem pedir licença. Ele não vai te usar sem que você queira. Ele é um gentleman, cavalheiro. Mas eu te digo uma coisa: se você nessa noite disser para ele: eu quero que você me encha, e eu quero ser completamente possuído por você, eu não sei o que vai acontecer na sua vida. Eu só sei que na vida de Ruth, quando ele estava uma noite chuvosa na Wall Street, correndo atrás de algumas pessoas, o Espírito de Deus desceu sobre ele e disse: eram como ondas elétricas que tomaram todo o meu corpo, e eu chorava descontroladamente. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu fui tomado por uma atmosfera espiritual onde eu perdi o controle de todos os meus sentidos. E qual foi o resultado disso? Mais de 500.000 almas salvas para o reino de Deus. Os maiores evangelistas da história. Quando o Espírito de Deus entra na vida de um indivíduo, o que acontece é maravilhoso. Porque o que aconteceu na vida da igreja de Atos foi que eles conseguiram pregar o Evangelho para todos os povos. Em menos de 60 anos, todas as pessoas que existiam foram evangelizadas por causa do Espírito que é agenciador das obras missionárias. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. E Paulo, alguém disse que não é mais possível o Espírito de Deus só agir na vida da igreja de Atos, que todas aquelas obras maravilhosas que foram realizadas não é mais possível. Atos 2, versículo 39, Pedro, finalizando o seu sermão, ele diz: pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Nós vamos ter várias histórias maravilhosas de homens e mulheres que foram usados por Deus de forma poderosa. A igreja que se levantou no século XVIII e XIX, homens como Wesley, a tocha tirada do fogo, impactou a sua geração, e a sua história está aí para que possamos aprender. Mas foram homens que cuidaram do seu altar, foram homens que tiveram um cuidado com o altar, com a sua vida espiritual, que estavam todos os dias buscando a Deus em oração, se consagrando, vivendo uma vida devota ao Senhor. Talvez você entrou nessa noite por essas portas e esteja na situação como eu falei. Talvez você esteja cheio de fogo de Deus, ou talvez você esteja esfriando, ou talvez o fogo já se apagou na sua vida, no seu altar. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui como um arauto para dizer a você que Ele deseja fazer um reparo no seu altar.